A aprovação do relatório da PEC número 6 de 2019 na Comissão de Justiça e Cidadania, CCJ, que tratou da reforma da Previdência, nos deixa muito preocupados. Conseguimos, como a Câmara também conseguiu, amenizar um pouco as crueldades dessa reforma. Mas temos claro que os prejuízos para as gerações passadas, presentes e futuras permanecem enormes. Não tenho dúvida alguma, todos perdem, pobres e classe média. Todos perdem, o aposentado, o jovem que está iniciando a sua vida profissional, aqueles que estão com 30, 40 anos, 50, as crianças de hoje que no futuro serão trabalhadores e trabalhadoras. O tempo dessas gerações são iguais. O psicoterapeuta Meraldo Zisman descreve que o tempo é o mesmo enquanto vivo formos, velhos, moços e crianças. Gerações passadas tiveram e continuam tendo as suas responsabilidades. As gerações presentes, as suas obrigações, as futuras, da mesma forma, idem. Mas a questão toda, senhor presidente, é que nós que somos construtores desse debate, não estamos nos dando conta para onde está indo e o prejuízo que trará, repito, às gerações do passado, do presente e do futuro. Essa reforma da Previdência não está em sintonia com as necessidades das gerações. Pelo contrário, há um afastamento, um ataque à felicidade de ontem, de hoje e de amanhã. Na prática, nós estamos matando o direito que cada um tem de viver em um ambiente saudável, de proteção e bem-estar social. Investir na vida das pessoas não é gasto, é investimento. Investir na vida é respeito ao outro, é reconhecimento de nós todos na busca de uma vida melhor para todos. Reparar injustiças, essa é o nosso dever. Esse é o nosso dever aqui nessa casa. Sobre o discurso do combate de privilégios, a PEC número 6 comete, senhor presidente, dezenas de injustiças, dezenas. Vou aqui falar apenas sobre 10 dessas grandes injustiças, mas há outras tantas também. Elas podem ser corrigidas pelo Senado por meio de supressão do texto, já que todos alegam que não gostariam que ela voltasse para a Câmara. Se for suprimidas, tudo aquilo que vou falar aqui, a proposta não volta para a Câmara. Enfim, nós estamos aqui para defender os direitos da geração do presente, do passado e do futuro. Por exemplo, o aumento do tempo mínimo de contribuição. A proposta prevê que os homens que começarem a trabalhar após a reforma só poderão se aposentar com o valor mínimo devido aos anos depois de 20 anos de contribuição. Aumento de 5 anos em relação à regra atual. Em um país com 28 milhões de pessoas que estão subutilizadas e metade dos trabalhadores na informalidade, outros 13 milhões desempregados, somando todos, entre os desalentados, nós estaremos chegando aí a uma faixa de 50 milhões de brasileiros. Pelos dados de 2003 a 2017, 54% dos homens que se aposentaram por idade não conseguiram o benefício maior, tiveram que se agarrar nos 15 anos. Dados do próprio INSS mostram que entre o total das pessoas que se aposentam por idade, apenas
de 30% o faz com a idade mínima atual, 60 anos para a mulher, 65 homem. Isso é diante da imensa precariedade e rotatividade do mercado de trabalho. As pessoas, sobretudo as mais pobres, não conseguirão alcançar 20 anos de contribuição para a aposentadoria. E menos ainda aqueles com idades mais avançadas. Exemplo, senhor presidente, a média da empregabilidade no Brasil é de 5,1 mês por ano. Eu vou arredondar para 6 meses em 12, considerando, por exemplo, que um cidadão lá, Paulo, Roberto, enfim, começou a trabalhar com 20 anos. Ele precisará de 40 anos de trabalho para contribuir 20 anos. Devido à rotatividade e carteira assinada, ele tem 6 meses em um ano. E ainda se aposentará com somente 60%. Hoje, ele se aposenta com salário integral, da média das contribuições. Para conseguir contribuir 40 anos, que é aí que manteria assim a integralidade, será necessário permanecer no mercado de trabalho por 80 anos. Se ele começou a trabalhar com 20, 80 anos no mercado de trabalho, ele vai estar com 100 anos, ele vai atingir, aí sim, a integralidade. Senhor presidente, ainda com 100% da média, e não como é hoje, que o cálculo é baseado nas 80 maiores de contribuição. Isso prejudica, com certeza, as gerações presente e futura. Redução drástica, o item 2, que é a que eu me refiro, do valor das aposentadorias. O valor do benefício sofrerá enorme redução, pois não serão retiradas as 20 menores contribuição, como manda a lei hoje para calcular o benefício. Além disso, presidente, só serão garantidas 60% da média de até 20 anos de contribuição, se homem, e 15 anos se mulher. Tais regras poderão causar perda, se a reforma for aprovada, de 50% do valor da aposentadoria. Você que está pensando em se aposentar, depois de outubro, que outubro até outubro devem promulgar, faça os cálculos, porque deverá perder em torno de 50% da aposentadoria, se não tiver os ditos 40 anos de contribuição. É uma espécie de confisco de renda, senhor presidente, do assalariado brasileiro, que precisará contribuir com 40 anos homem e 35 mulher para se aposentar com a média rebaixada de todas as contribuições. Pois, como sabemos, o cálculo será feito a partir do hora então, com 100% de todas as contribuições de 94 em diante. Hoje, você pega as 80 maiores contribuições de 94 para frente. Exemplo, um homem de 65 anos, idade, 15 anos de contribuição. Pela regra atual, ele vai se aposentar com R$ 3.302. Se a reforma será aprovada, o 3.302 baixa para 2011. Uma perda, como eu disse, 39%, aproximadamente 40%. O senhor que está assistindo à TV Senado, às vezes as pessoas pensam que a gente está falando aqui para um plenário vazio, se enganam. A TV Senado aqui não tem corte. Nós estamos falando para todo o Brasil e eu agradeço às pessoas que estão também, eu sei que é um rodízio aqui nas galerias. Repito, essa reforma prejudica as gerações do passado, do presente e do futuro. Item 3, redução do valor da aposentadoria por incapacidade. A diminuição do valor do benefício se estende à maior parte das pessoas que se aposentarem por incapacidade permanente. Ou seja, estou tratando aqui de aposentadoria por invalidez. Por exemplo, José ou Maria, com quase 20 anos de trabalho, teve um câncer ou um AVC que o impede de trabalhar, fica inválido.
Sabe quanto que ele vai ganhar? 60% da média, rebaixada do período que pagou a Previdência. O restante ficará para o ajuste fiscal do governo. Não mais corresponderá, como é hoje na lei, a 100% das contribuições conforme regra vigente. Pela proposta, quando não decorrente de acidente no específico espaço de trabalho, e atualmente é o caso de 90% daqueles que se aposentam por invalidez, o valor será apenas de 60% da média dos salários de contribuição. Quando o tempo de contribuição for de 20 anos, será assegurado somente, com certeza, um salário mínimo. Exemplo, esse cidadão terá um prejuízo em média de 40% do seu vencimento. Pela lei atual, ele se aposentaria, deu um AVC, deu um infarto em casa, tem lá 10, 15 anos de contribuição, ele se aposentaria, se ganhasse em torno de R$2.000, R$2.000 pela PEC, no momento que ele mais precisa, que ele fica inválido, não pode mais trabalhar de jeito nenhum, ele vai passar a receber R$1.200. R$800 na vida de quem ganha R$2.000, senhor presidente, é muito. É praticamente a metade daquilo que a família depende para sobreviver. Por isso que eu digo que prejudica as gerações do presente, do passado e do futuro. 4. A redução da pensão em função da perda da condição de dependente e pensão por morte, passará a ser de 50% do benefício, mais 10% para o dependente. Caso a condição do dependente seja extinta, o valor será subtraído da pensão. Veja o caso, por exemplo, da senhora Joana, trabalhadora doméstica, com um filho menor de idade. Ela ficou viúva de Pedro, que era aposentado e ganhava R$1.800. Com as regras da proposta, ela e o filho receberão a título de pensão por morte, quanto? R$1.260. Uma perda de 30%, ou seja, dos R$1.800, R$540 a menos. Por ano, ela terá um prejuízo de R$7.000. Quando o filho completar 21 anos, como a cota não será mais reversível, logo o valor da pensão será reduzido para R$1.080, elevando a perda mensal para R$720 ou R$8.640 no ano. Por isso digo que ela prejudica as gerações do presente e do futuro. 5º, extinção na prática das aposentadorias especiais. A aposentadoria especial paga para as pessoas que trabalham em atividades consideradas com exposição a risco grave para a saúde serão praticamente extintas, já que passam a se submeter a uma idade mínima. Vejamos o caso de Miguel, um mineiro que começou a trabalhar com 21 anos e se aposentaria 15 mais 21 com 36 anos, porque no subsolo de uma mina ninguém sobrevive se passar de 15 anos lá. Pela reforma, ele poderá ficar no subsolo, se insistir em ficar lá, até os 55 anos, exposto a gases tóxicos, radioatividade, falta de oxigênio. Será que José chegará vivo aos 55? Claro que não. Eles vão exigir que ele saia de lá. Ele, quando sair de lá, no mínimo, embora tenha a regra de pontos, ele vai ter que trabalhar 7 anos e meio em algum lugar, porque lá ele não poderá trabalhar. E quem vai querer empregar alguém com o pulmão praticamente, digamos, desmontado, desmanchado, fragilizado, nesse período de 7 anos e meio? Dou um exemplo. A aposentadoria especial do mineiro, inclusive que está escrito no que vem da Câmara e está aqui no Senado, 15 anos de atividade. José trabalha como mineiro no subsolo do Rio Grande do Sul. Pelas regras atuais, ele tem direito à aposentadoria especial se ele se submeter a ficar 15 anos lá na exposição de agente nocivo à sua saúde. Não importa a idade. Se ele ficar 15 anos lá, e só pode ser a partir dos 21, ele se aposenta com o princípio da integralidade, porque será calculado a média das 80 maiores salários de contribuição.
Caso os 15 anos de exposição fossem completados no dia anterior à promulgação da PEC, José, que começou a trabalhar como mineiro aos 20 anos de idade, ficaria na situação que eu vou descrever agora. Como José contribuiu durante 3 anos ao salário de R$1.000 e 12 anos com salário de R$1.700, o valor da sua aposentadoria seria R$1.700. Veja o que vai acontecer com esse 1.700 que ele tem garantido hoje. Como José completou os 15 anos de exposição a agente nocivo à saúde, no dia seguinte da promulgação da PEC, ele será enquadrado na nova regra. O que vai acontecer? Isso porque a regra de transição da PEC 6 prevê que a soma da idade com tempo de contribuição deve ser de 66 pontos. José apresenta apenas 51 pontos, 36 mais 15. Para chegar aos 66, falta quanto? Como eu dizia, 7,5 anos. Como que ele vai contribuir e aonde, se ele está contaminado devido à exposição que teve nessa área? Em resumo, meu amigo José, está me ouvindo nesse momento, além de você ter que trabalhar 7,5 anos a mais, tu terá ainda um prejuízo. O valor da tua aposentadoria será reduzida em 30%. Se hoje, como eu dizia, e mandei vocês guardar o número, ele se aposenta com 1.700, PEC aprovada, um dia, 1 hora depois, passada a meia-noite, o salário dele vai para 1.187. Sai de 1.700 e vai para 1.187. Você, José, que trabalha numa mina, sabe o que é uma diferença de 1.700 para 1.187. Mas vamos em frente. Digamos que o filho de José também tem optado por ser mineiro. A PEC piora ainda para ele, já que prevê a idade mínima de 55, além dos 15 de contribuição, ou seja, o mesmo começando a trabalhar com 21, o filho de José vai ter que trabalhar até os 55 anos de idade para ter direito à aposentadoria. A Câmara reconhece, o Senado reconhece que 15 anos é o suficiente, mas ele vai ter que trabalhar 19 anos a mais. A aposentadoria especial há 20 anos de atividade. Edmundo trabalha em uma fábrica. Pelas regras atuais, tem direito à aposentadoria especial aos 20 anos da efetiva exposição, no princípio da integralidade, porque também o salário dele vai ser calculado baseado nas 80 maiores contribuições. Caso os 20 anos de exposições forem completados no dia anterior à promulgação da PEC, Edmundo, que começou a trabalhar aos 21 anos de idade, se aposentaria aos 41 anos. Como Edmundo contribuiu durante 4 anos com salário de 1.000 e 16 anos com salário de 1.400, o valor da aposentadoria dele seria 1.400. Mas como Edmundo completou os 20 anos de exposição a agente nocivo à saúde no dia seguinte à promulgação da PEC número 6, ele será enquadrado também, sem transição nenhuma, nas novas regras. Isso porque ali aponta que a soma de idade com tempo de contribuição deve ser 76 pontos. Edmundo apresenta 61 pontos. Para chegar aos 76, como mineiro, vai ter que trabalhar mais 7 anos e meio. Além de trabalhar 7 anos e meio, Edmundo terá um outro prejuízo. O valor da sua aposentadoria terá um redutor de 28,7%. 28,7%. Se hoje ele receberia R$ 1.400, com a PEC ele vai receber exatamente um salário mínimo que é hoje R$ 998. Ele sai de 1.400 e vai receber, agora em novembro, se ele se aposentar, se não conseguir se aposentar em outubro, exatamente um salário mínimo. Para o filho de Edmundo, a mesma realidade, só terá um prejuízo ainda maior. Mas vamos pegar ainda, senhor presidente, a aposentadoria especial de 25 anos de atividade, que pega muito metalúrgico, por exemplo, hospital, raio-x. João trabalha numa metalúrgica, como eu trabalhei muitos e muitos anos. Conheço o que é trabalhar numa metalúrgica, numa fundição, numa forjaria. Pela regra atual, tem direito a se aposentar com salário integral aos 25 anos de exposição a agentes nocivos. Porque sua aposentadoria também será calculada baseada nas 80 maiores contribuições. Caso os 25 anos de exposições forem completados no dia anterior à promulgação, João, que começou a trabalhar
aos 21 anos de idade, se aposentará com o princípio da integralidade. Como João contribuiu durante 5 anos, com salário de 1.000 e 20 anos, com o salário e mais o período até chegar a 20 anos, com o salário de 2.000, o valor da sua aposentadoria seria de 2.000. Mas como João, infelizmente, completou 25 anos de exposição um dia depois da PEC, o que vai acontecer? Ele vai ter que trabalhar 7,5 anos a mais, em vez de se aposentar com 2.000, vai se aposentar com R$ 1.548. Sabe o que significa R$500 para quem ganha 2.000? Significa tudo. Filho do João, na mesma perspectiva, o prejuízo é maior. Por isso que eu digo que prejudica o presente, o passado e o futuro. Senhor presidente, mais de 12,7 milhões de pessoas perderão o abono do PIS. O abono salarial paga aos trabalhadores formais que ganham até 2 salários mínimos. Desaparece, a lei hoje é isso. Aí perdem 13 milhões de pessoas, porque o teto agora não será mais 2 salários mínimos, que seria R$2.000, passa a ser 1.364. 13 milhões de pessoas deixarão de receber esse abono, que, como eu disse antes, numa parte, ia garantir para ele um Natal, um fim de ano um pouquinho melhor, para dar, quem sabe, um buquê de flor para a esposa, para dar um carrinho, uma pequena boneca para a filha e para o filho, na proporção. Senhor presidente, falta inclusive isonomia entre as regras adotadas na área do servidor público e na área dos trabalhadores do regime geral. Por exemplo, senhor presidente, um servidor público aposentado que recebe mensalmente, só vou dar um exemplo, 7.000. Com a realidade da PEC, ele vai passar a receber 5.839. Me preocupa muito a entrega para os bancos, as empresas, infelizmente, terão que passar para o banco, as empresas privadas, a gestão, tais como a administração para seguro privado, eu estou aqui simplificando, senhor presidente, do auxílio-doença, auxílio-acidente, licença-maternidade, ou seja, a proteção social dos trabalhadores será transformada em negócio que a área privada vai administrar, vai dizer quem tem ou não tem o direito. Senhor presidente, a PEC veda uma questão gravíssima, o tempo de conversão da especial em comum. Refiro-me ao parágrafo 2º do artigo 25 da PEC. É muito comum que o segurado não consiga trabalhar por toda a vida na área insalubre, enfim, que traz prejuízo à saúde. Então a lei garante hoje a conversão, que busca diminuir os impactos de tais agentes nocivos na vida das pessoas, reduzindo o tempo necessário para a aposentadoria. Mas vamos além, senhor presidente, que eu quero ir para os finalmente. É mais grave ainda, nesse dispositivo da PEC, ela proíbe a conversão do tempo especial em comum, que hoje a lei garante. Porque se você tem 10 anos, por exemplo, nessa atividade especial, se você não conseguiu chegar aos 15, aos 20, aos 25, pelo menos esses 10 anos são colocados como adicional a mais. É como se 10 virasse 12, virasse 14, conforme a atividade em que ele ficou exposto. Por isso, que ela fere, inclusive, de forma retroativa, quando ela veda a conversão da atividade especial pela exposição que ele já teve. Fere o princípio da isonomia. Trata de regra inconstitucional. Viola o princípio do direito adquirido. Viola o princípio tempus rege, que significa o tempo rege o ato. O direito do segurado se incorpora ao seu patrimônio jurídico. Ano a ano, mês a mês, dia a dia, não apenas a data da implementação de todos os requisitos para a obtenção do benefício. A perda é evidente. Senhor presidente, me permita que eu fale dos vigilantes. Vossa Excelência conhece muito aqui o trabalho dos vigilantes em Brasília. A situação dos vigilantes, eu diria que é uma das mais graves. Nós temos em torno de 4 milhões de vigilantes. Já um homem vigilante, com menos de 10 anos de trabalho, na conversão ele teria direito a 14, ele ganharia 4 anos, que vai perder também. Com as regras da PEC, ele terá que trabalhar, no mínimo, aí 4 anos a mais. A PEC
acaba com a aposentadoria especial por risco de integridade física, a chamada periculosidade. Afeta milhares de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Serão prejudicados que trabalhem em atividades ou operações que envolvam materiais explosivos, inflamáveis, radiação, ionizantes, substância radioativa, exposição dos profissionais de segurança pessoal, no caso, vigilante, patrimônio, roubo, outras espécies de violência física que sofrem os vigilantes, que estão ali combatendo e defendendo o patrimônio e combatendo o roubo. Eletricitários, aqueles que trabalham com a utilização de motocicleta, motoneta, que seriam os motoboys, no deslocamento pelas vias públicas. Só um exemplo. O vigilante, que tem direito de se aposentar aos 25 anos de atividade, iria se aposentar agora em novembro. O salário integral, porque a média ele pega dos 80%. Com as regras da PEC, ele só vai se aposentar aos 65 anos. Sendo sua aposentadoria, porque aí não tem regra de pontos nenhum, sua aposentadoria calcular sobre a média de todas as contribuições com a regra, aquela que diz que é 60%, mais 2 por ano trabalhado. Mas como ele nunca vai conseguir chegar aos mais do que 25, então se fazendo um cálculo que ele resolveu, como todo cidadão, que foi até 20, encaminhar o seu pedido de benefício. Dessa forma, se ele com 20 anos de contribuição, porque ele não tem mais a especial, tiver uma média de contribuição de 2.500, quando ele completar 65 anos, vai se aposentar com 1.500. Terá uma perda de R$1.000. Acaba com a especial dele, ele vai ter que ficar até os 65, ainda vai ter um prejuízo de R$1.000. Eu diria que é o grande sacrificado de toda essa história. Senhor presidente, estou terminando. Se me der mais 2 minutos, eu termino, com certeza. Senhor presidente, eu aqui já estou terminando. As injustiças que elencamos não esgotam os graves problemas da reforma, mas foram selecionados porque poderiam ser resolvidas com mera supressão ao texto da proposta da reforma da Previdência. Por isso eu faço um apelo aos senhores senadores e senadoras, podemos destacar, emenda supressiva resolveria a maioria dessas questões. Basta o relator e o plenário do Senado tomarem a decisão corajosa de proteger os mais pobres, o povo, já que cada caso seja retiradas, já que, caso sejam retiradas, a PEC não retornará à Câmara dos Deputados. A existência do Senado, para mim, é fundamental como casa revisora e não carimbadora, e por isso, senhor presidente, eu apontei caminhos que nós faremos emendas supressivas. Com isso, a proposta não volta para a Câmara. No caso da PEC, da reforma da Previdência, o Senado tem obrigação de agir na defesa do interesse público, retirando do texto, via emendas supressivas, todos os dispositivos que afetam diretamente os mais pobres, os mais vulneráveis. Aí a última parte, senhor presidente. Assim, a questão que se coloca é: os senadores e senadoras impedirão que prosperem injustiças nesse texto que veio da Câmara ou não? Eu quero acreditar que é possível. Algumas mudanças já aconteceram. As que eu cito aqui são aquelas que não aconteceram ainda e que nós podemos, no debate que teremos aqui no plenário dessa casa, caminharmos para ter um Brasil mais igual. Até porque o Brasil está sendo alencado em todas as projeções como o país da maior concentração de renda do mundo. Senhor presidente, agradeço muito a Vossa Excelência, que teria até me dado um tempo maior, se assim precisasse, eu sei, porque esse debate voltará. Como eu acredito muito que o debate mesmo começa a partir da semana que vem, nós temos espaço aí para dialogar com a sociedade e com o próprio relator e com os senadores na busca de aprovação de uma proposta equilibrada. Só com emendas supressivas é que eu estou propondo aqui, porque isso eu garanto aquele princípio que eu entendo que é a vontade de 90% dos senadores. Eu tenho que trabalhar com o mundo real, para que a proposta não volte para a Câmara
e aí, claro, alguns ajustes, como diz o próprio relator, poderão ser feitos na PEC paralela. Mas esses aqui são fundamentais, senhor presidente.